E aí, turminha, beleza? Você está pronto para mais uma aventura biológica? Então vem comigo, eu sou o professor Anderson Moreira, no projeto Ingressar, e hoje nós vamos falar sobre divisão celular. Vamos nessa? Vamos lá! Aula de hoje, divisão celular, o ciclo celular e mitose. Vem comigo. O que é o ciclo celular? É a sequência de eventos que ocorrem em células que dividem-se ativamente. O ciclo é dividido em interfase e divisão. Então veja aí esse gráfico parecendo até aquele botão de uma máquina de lavar, né? Então ele ali mostra a parte que é relacionada à interfase, que é quando a célula ainda não está se dividindo, e aquele outro pedacinho ali embaixo que é a divisão propriamente dita. Está ali embaixo mitose ou meiose. A aula de hoje vai ser especificamente a mitose, mas primeiramente vamos falar sobre a interfase. Mais de 90% do tempo vai ser a interfase. Se a gente considerar uma célula que tem 24 horas o seu período de divisão, 23 horas e meia vai ser a interfase, apenas 30 minutos é a divisão propriamente dita. Então, como vocês estão vendo aí, você está vendo ali a fase G1, a fase S e a fase G2 e aquele pedacinho ali que é a divisão celular. Vamos aprofundar um pouco mais esse conteúdo, estudando especificamente a interfase. A interfase é a fase entre duas divisões sucessivas. Trata-se de um período de alta atividade metabólica. Por que essa observação está aí? Porque costumam dizer que a interfase é um intervalo na qual a célula está em repouso, mas a célula não está em repouso, porque ela está se preparando para dividir. Então na interfase ela vai duplicar tudo que tem ali dentro, vai duplicar o material genético, ela vai praticamente dobrar de tamanho, então a célula vai gastar muita energia. Então nesse momento a célula não está em repouso, ela está em alta atividade metabólica, porque ela está se preparando para a divisão. Então, muito cuidado. Se colocam que numa proposição que na interfase a célula está em repouso, essa alternativa estará falsa. Beleza? Então, vamos ligados nisso aí. Quais são as fases da interfase? A fase G1, chamada de Gap 1, Gap é do inglês intervalo, primeiro intervalo, é um intervalo entre a fase M, que é a divisão propriamente, e a fase S. E o que é a fase S? Do inglês síntese. Então a fase S, esse síntese, se refere à duplicação do DNA. É a fase na qual o DNA será duplicado. Só um adendo, aquela estrutura que origina os cílios e flagelos, né, o centríolo, também vai se duplicar na fase S da interfase. Mas o que importa? Que o DNA sofre a duplicação na fase S. Legal? Então segue. E a fase G2, que é o Gap 2, o segundo intervalo, que vai ser o intervalo entre a fase S e a fase M. A fase de duplicação e a fase da divisão propriamente dita. Mas o que me importa? O que eu quero que você grave? Na fase G1, quando eu falar de G1, você vai lembrar que a célula cresce. Falar na fase G1, você lembra do crescimento. Falei na fase S, você lembra da duplicação. E se eu falar na fase G2, você precisa lembrar que é uma fase de checagem. Então vamos lá comigo. Como é que nós vamos aprender isso facilmente? O ciclo celular é dividido em quantas fases? Duas, interfase e divisão. A interfase eu dividi em quantas fases? Três. Fase G1, fase S e fase G2. Fase G1, que é a fase de crescimento, a fase S ocorre a replicação do DNA e a fase G2 é a fase de checagem, a segurança para saber se tudo que aconteceu até aquele momento aconteceu corretamente. Tranquilo? De novo, G1, crescimento, S, replicação, G2, segurança. Beleza? Então vamos nessa, aprofundar esse conhecimento. Mais uma vez aí o ciclo celular, tá? Então aí, a fase G1, acontece o quê? A fase de crescimento. Ela dura aproximadamente 9 horas, considerando uma célula que tem um ciclo de 24 horas. Algumas têm um ciclo de 24, outras de 48, algumas até de alguns dias. Mas é importante você saber mais ou menos a duração de cada uma delas. Pegaremos uma célula de 24 horas como referência. Legal? Então vamos lá. Fase G1 dura aproximadamente 9 horas. A fase S, que é a mais longa, 10 horas. A fase
de checagem, né? 4 horas e meia, e a divisão propriamente dita apenas 30 minutos, tá? Veja as cores diferentes ali, nós vamos estudar com detalhe cada uma. Em vermelho ali está a prófase, a metáfase, anáfase e telófase. Mas agora vamos dar atenção para a intéfase, quando a célula ainda não está se dividindo. Vamos lembrar o que eu falei? Eu falei que o ciclo celular é dividido em quantas fases? 2, intéfase e divisão. A intéfase é dividida em quantas fases? 3, fase G1, fase S, fase G2. Fase G1, crescimento. Na fase S, que é a mais demorada, ocorre a duplicação do DNA, né? A replicação. E a fase G2 é a fase de segurança. Observe que nós temos aí ao longo do ciclo 3 tracinhos vermelhos aí, tá vendo? Esses são os pontos de checagem. Na fase G1 a célula está crescendo. Então ali, perto de terminar a fase G1, tem um ponto de checagem G1. É como se a célula se perguntasse, cresceu o suficiente para continuar a divisão? Tem energia, tem ATP para continuar o processo? Se tudo tiver ok, ela segue. Se não tiver, a célula entra numa fase de reparo chamada de G0, é o Gap Zero, onde ela vai tentar consertar o problema. Se ela não cresceu o suficiente, ela vai esperar até crescer o tamanho suficiente, ela vai esperar se ela tem energia, se não tiver energia. Se tiver tudo ok, ela prossegue. Se não tiver tudo ok e a célula não conseguir reparar os problemas, ela vai para a apoptose. O que é a apoptose? Morte celular programada. É quando a célula morre programadamente sem trazer nenhum prejuízo ao sistema. Beleza? A célula então passa pela fase S, quando chega ali no finalzinho em G2, mais um ponto de checagem. É o ponto de checagem G2. O que a célula vai fazer ali? Perguntar, cresceu o suficiente? Tem energia o suficiente? Dá para continuar o processo? O DNA foi replicado corretamente ou aconteceu algum erro? Se está tudo ok, ela prossegue para a divisão. Se tiver algum erro, aí ela vai para a fase G0, tentar consertar, não consertou, apoptose, morte celular programada. Então vamos supor que está tudo ok, a célula então prossegue, aí vem a prófase, quando chega ali na metáfase, o que nós temos ali? Mais um ponto de checagem. A metáfase você vai ver que é a fase onde os cromossomos estão no meio da célula. E a célula precisa checar se todos os cromossomos estão no meio. Se tiver algum cromossomo no lugar errado, ela não prossegue a divisão. Se está tudo ok, todos os cromossomos no meio da célula, ela continua e aí vai para, a anáfase, telófase, citocinese, terminou a divisão. Então, o que eu preciso de vocês nesse momento? Vamos lá, recapitular tudo direitinho? O ciclo celular eu dividi em 2 partes, intéfase e divisão. A intéfase eu dividi em quantas fases? 3, fase G1, fase S, fase G2. Fase G1, fase de crescimento, S de síntese, replicação do DNA, fase G2 é a fase de segurança. Eu disse a vocês que a célula, no seu ciclo, tem 3 pontos de checagem. Quais são eles? O ponto de checagem G1, o ponto de checagem G2 e o ponto de checagem da metáfase. Tranquilo, galera? Só isso aí. Se você pegou até aqui, você já está matando, pode ter certeza que a sua prova já vai ser mais tranquila, tá bom? Vai pegando os nomes aí. Você pode estar se perguntando assim, professor, como é que a célula checa? Como assim ela se pergunta? Existem umas proteínas chamadas de sinases e ciclinas. As sinases são proteínas que ativam outras biomoléculas. E as ciclinas são proteínas que checam a exatidão do ciclo, se está tudo ok. Então, se estiver tudo beleza, as ciclinas checam e depois são destruídas. Como elas são produzidas e destruídas, elas vão lá, checam e depois são destruídas nesse processo de síntese e degradação, nós chamamos elas de ciclinas. É um ciclo. As sinases ativam elas, como falei, elas checam se está tudo ok na divisão e depois são destruídas nesse processo. Tranquilo, pessoal? Esses genes que produzem essas proteínas, olha que interessante que eu vou lhe dizer. Esses genes que produzem essas proteínas, que fazem a checagem da divisão, são chamados de genes supressores de tumor. Gene supressor de tumor.
Por quê? Se não tiver essas proteínas que fazem a checagem, o que vai acontecer? Chegou ali na fase G1, a célula pode se perguntar, cresceu o suficiente? Não. Tem energia para continuar o processo? Não. Mas mesmo assim ela continua. Passa pela fase S, chega na fase G2, cresceu o suficiente? Não. Tem energia? Não. O DNA está danificado? Tá. Vai reparar? Não vai, porque as proteínas de checagem não foram sintetizadas pelos genes supressores de tumor. Então ela prossegue, passa pelo ciclo de checagem G2, passa pelo ciclo de checagem da metáfase. Os cromossomos estão no meio? Não estão. Mesmo assim ela continua. Ou seja, a célula não obedece os parâmetros de exatidão da divisão. E ela desobedece os pontos de checagem e vai fazendo um monte de célula com defeito. O que é isso? Um tumor, um câncer. O câncer pode acontecer por problemas nos genes supressores de tumor que não fazem as proteínas de checagem, a célula então se multiplica sem verificar se a divisão está acontecendo corretamente. Está vendo aí? Você está estudando divisão celular, mas entende como uma doença ainda incurável, como ela funciona na sua base genética. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos lá. Prosseguindo. Observação. Aqui só tô anotando o que eu acabei de falar, tá? Só anotando. Durante o ciclo celular ocorrem 3 pontos de checagem, o G1, G2 e da metáfase, responsáveis pela exatidão do processo da divisão. Outra coisa que eu já falei, os pontos de checagem acontecem através das sinases e ciclinas. As sinases são enzimas que ativam outras biomoléculas. E as ciclinas são essas proteínas cíclicas produzidas para verificar a exatidão da divisão. Beleza, pessoal? Vamos agora para o gráfico. Esse gráfico aparece em tudo que é prova. Está no Enem, está na UFRGS, está na UNEB, está na USP, está na Unicamp. Sempre aparece aí, porque esse gráfico nos dá a ideia do que está acontecendo com a célula e com o DNA no momento da divisão. Então, bora comigo? Vamos dar uma olhadinha. Aquele X ali é a quantidade de DNA. Cuidado para não confundir com a quantidade de cromossomo, tá? É a quantidade de DNA. Estamos na fase G1. A fase G1 você tem a quantidade X de DNA. Quando passa da fase S, a fase S é de quê, pessoal? É de síntese. É a fase de duplicação do DNA. Olha o que aconteceu com a quantidade de DNA. Dobrou. Foi para 2x. E aí ficou ali, ó, na fase G2, prófase, metáfase, na anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs. Lembra do cromossomo? Vou pegar aqui um lápis de cor para lhe mostrar. Aqui eu tenho um cromossomo. O cromossomo aqui, ó, está na fase G1. Chegou na fase S, duplicou o DNA. Agora eu tenho um cromossomo com 2 cromátides. Aí vai, fase G2, prófase, metáfase, na anáfase, as cromátides se separam novamente. E aí você passa a ter ali a mesma quantidade de DNA da célula inicial. Aqui não estava 2x, agora voltou a ser x. Anáfase, telófase, recomeça o ciclo novamente. Beleza, galera? Vamos dar uma olhadinha aí como fica isso em um desenho. Olha aí, ó, o resumo do ciclo celular. Olha a figurinha ali no início. Você tem uma célula eucariótica, obviamente, olha o núcleo dela ali, o citoplasma, e dentro dessa célula tem 2 cromossomos, está na fase G1, ainda não duplicou o material genético. Passou ali, ó, cromossomo replication, ó, uma aula bilíngue, você aprende inglês com biologia. Replicação do DNA. O que aconteceu ali? Agora você tem 2 cromossomos, só que com 4 moléculas de DNA. Lembra do gráfico? Era a quantidade X de DNA, agora foi para a quantidade 2x de DNA. Dobrou a quantidade de DNA porque tem 4 cromátides. A célula então entrou na mitose. O que aconteceu lá? Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. A célula então na anáfase se separa, cada célula voltou a ter a mesma quantidade X de DNA da célula inicial. A citocinese é o processo de separação das 2 células, deu origem a 2 células filhas, tá bom? É preciso lembrar a você o seguinte, a prometáfase é uma fase que alguns autores consideram e outros não. Então você pode considerar ou não a prometáfase, você pode colocar tudo como prófase e depois metáfase, ou você pode
considerar uma etapa intermediária entre a prófase e a metáfase, que é a prometáfase. Tranquilo? Então, assim, já foi a intérfase. Vamos agora partir para a divisão celular propriamente dita. É importante que você tenha em mente que a mitose é um processo contínuo. Eu vou dar o nome de vários eventos, mas a célula simplesmente se divide e nós vamos dando nome às características e etapas da célula e do cromossomo, tá? Mas a célula simplesmente duplica o DNA e se divide em duas. Vamos lá ver então o que é mitose ou cariocinese. Cário, núcleo, cinese, movimento. São movimentos que ocorrem dentro do núcleo. Então, um sinônimo para mitose é cariocinese. É uma divisão celular equacional que ocorre nas células somáticas, lembra do soma? Nas células do corpo dos animais, vegetais, alguns protistas e fungos. Então vamos dar uma olhadinha aí. O espermatozoide é uma célula haploide, N igual a 23, né? Um lote de cromossomos que vai fecundar um óvulo também com 23 cromossomos. Essa célula dá origem a uma célula ovo ou zigoto com 46 cromossomos que vai se dividir e dá origem a células diploides no soma, no corpo, 2N igual a 46. Aí está uma foto do meu sobrinho ainda, nenenzinho aí, recém-nascido, João Pedro, que hoje já está com 15 anos de idade. Essa foto aí está antiga já. Então, na mitose, uma célula diploide, né, uma célula 2N, dá origem a duas células também diploide, 2N, e se a célula for haploide, se ela for N, dá origem a duas células filhas também, haploide, que é N. Atenção para aquele Ezinho com uma exclamação, porque muitas vezes a prova não precisa lhe dizer o que é. Ela colocou um Ezinho com exclamação, quer dizer equacional. Então é um sinal que ali aconteceu o fenômeno da mitose. Beleza? Vamos ver. Então na mitose, uma célula mãe diploide origina duas células filhas iguais a ela, também diploide. Se for haploide, duas células haploides. Qual a importância da mitose? Primeiro, crescimento. Nós crescemos pelo processo de divisão celular. Olha que interessante, uma vez eu estava no ônibus, aí tinha uma criança com a mãe, a menina pequenininha, devia ter uns 4 ou 5 anos de idade, ela perguntou, minha mãe, disse, eu sou pequenininha, né? Eu vou crescer, vou ficar do seu tamanho, minha pele vai esticar, vai doer. Aí a mãe disse, não vai doer, menina, não vai esticar não. Mas o pensamento da criança foi extremamente lógico. Eu vou crescer, minha pele vai esticar, vai doer. Por que não dói o crescimento? Porque o processo de crescimento é dado por divisão celular. Na verdade, não é a pele que estica, são as células que vão se multiplicando, por isso não dói. Então, quando você sofre um corte, no início você vê aquele corte ali, depois a cicatriz muitas vezes até some, né? Se não tiver nenhum problema, como a formação de uma queloide, que é uma produção de tecido exagerada, a cicatriz desaparece. Por que ela desaparece? Porque no processo de regeneração, as células se dividem e reconstituem aquele lugar que foi lesionado. E a reprodução em alguns seres, nós vamos estudar mais à frente os protistas, como as algas e protozoários, e você vai ver que o processo de reprodução deles é por mitose. Beleza? Ou cariocinese. Bom, algumas proteínas importantes desse processo, tá? Nós temos aí os microtúbulos com as MAPs, que são as proteínas associadas a microtúbulos. Os microtúbulos, pessoal, vão movimentar os cromossomos. Você vai ver que eu vou falar muito. O cromossomo foi para o meio da célula, o cromossomo migrou para os polos. Como é que os cromossomos foram para o meio e depois foi para um lado para o outro? São os microtúbulos que vão movimentando esses cromossomos, tá? Na hora de contrair, você vai ter ali a actina e miosina, que são as mesmas proteínas responsáveis pela contração muscular. Então ali, quando a célula vai sofrer a clivagem para dar origem a duas outras, aquelas proteínas se contraem, dando origem a duas células, então elas formam o que a gente chama de anel contrátil. E uma proteína já conhecida nossa, que já apareceu na aula sobre DNA. Se você não assistiu, volta lá para ver que a aula está muito legal. A aula sobre enrolamento do DNA, que são as proteínas histonas. As proteínas histonas são aquelas proteínas básicas, são octâmeros, que enrolam o DNA. Vocês vão ver lá que eu falei que o DNA tem cerca de 2 metros e cabe dentro do núcleo de uma célula. Como isso é possível? Porque a histona, essa proteína aí, enrola e compacta esse material em cromossomo. Tá bom? Então essas proteínas aí são muito importantes para que o processo de divisão celular aconteça. Vamos agora para a divisão propriamente dita, tá? Fases da mitose, a prófase, de primeira fase,
Depois que acabou a intérfase, o que vai começar a acontecer agora? Então vamos lá? Você está vendo aí uma célula com 3 cromossomos, então obviamente que ele é uma célula haploide, já que os cromossomos não estão aos pares, né? Essa célula aí já passou da divisão, é outra coisa que o vestibular cobra muito. Você olhar para a célula e saber a etapa que ela está. Se ela já passou ou não passou da intérfase, já passou. Como é que você sabe, professor? O DNA está duplicado, ela já apresenta ali 2 centríolos, então já passou da fase S, já passou da intérfase, tá? Então começa a condensação da cromatina em cromossomo, forma-se o fuso mitótico ou acromático. O que é acromático? É um fuso que se cora, né? O que é um fuso? Aqui o planeta. Eu ia até falar para vocês lembrarem do planeta aqui, ó. Lembra dos fusos, fuso horário aqui, da longitude? Então a célula fica parecendo com este planeta, com os fusos, prendendo os cromossomos. Então ficou até didático aqui o cenário. Então esse fuso que tem no planeta, a célula fica parecendo que está também confuso, mas no caso aí o fuso mitótico, tá bom? O nucleolo desaparece, que é aquela estrutura que parece o núcleo do núcleo, lembrou aí? Que dá origem aos ribossomos, ele desaparece aí na prófase, tá? Então olha aí, ó, fibras do áster. O áster é essa estrutura que tem os centríolos partindo dos microtúbulos dele, lembrando um corpo celeste, né, um aglomerado radial de microtúbulos, é o áster. E aí você está vendo os centríolos já duplicados e ali os cromossomos. Tranquilo? Aqui ao lado eu coloquei uma foto real, é uma célula corada com nitrato de prata, uma técnica de coloração. Aí as células estão começando a se dividir ali, né? Os cromossomos se duplicaram e ela está começando o processo de divisão. Seguindo, prometáfase. Lembrando, você pode considerar ou não a prometáfase, pode jogar tudo na prófase, mas a maioria dos autores consideram a prometáfase. Então vamos lá? Na prometáfase, a carioteca se rompe, né? O envoltório do núcleo se rompe, formam-se os cinetócoros. O que é isso? Os microtúbulos vão se fixar no meio do cromossomo, lá na constrição primária, né? No centrômero do cromossomo. Então, esses complexos ali ligados chamam-se cinetócoros, tá bom? Então aí, eu botei aí, ali está o centrômero, os microtúbulos e o local onde ele se encaixa é o cinetócoro, beleza? E agora os cromossomos começam a migrar para o meio da célula. Meta quer dizer meio, metacinese. Então olha ali, o resto da carioteca que desapareceu, né? O envelope nuclear, ali as fibras do fuso, mais uma vez, e vamos já para a próxima fase. Antes, uma observação, tá? Existem 3 tipos de microtúbulos depois que eles se juntam lá com os cromossomos. São aqueles astrais que estão fora do fuso, você está vendo aí na setinha. Você tem aqueles restantes dentro do fuso, mas que não estão ligados aos cromossomos, a gente chama de polares, tá? São aqueles restantes dentro do fuso. E tem aqueles microtúbulos que se juntaram aos centríolos. E aí nós chamamos de fibras, né, ou microtúbulos com cinetócoros, tá? São esses 3 tipos aí. Astrais, polares, restantes dentro do fuso, e os com cinetócoros. Tranquilo? Dificuldade nenhuma, hein? Vamos seguir. Bom, saindo da prometáfase, agora estamos aí propriamente na metáfase. Meta quer dizer meio. Então os cromossomos agora estão no meio da célula, formando uma placa equatorial. Olha, o que é equatorial, gente? É o meio. Olha aqui a linha do Equador aqui, ó. A linha do Equador aqui no planeta. Então os cromossomos vão migrar para o meio da célula, formando uma placa. Isso é uma placa equatorial. É importante você saber que os cromossomos vão fazer uma linha única, uma linha com um cromossomo só. E essa é uma diferença crucial entre mitose e meiose. Nossa próxima aula é meiose. Eu vou dizer que a placa é dupla. Os cromossomos ficam alinhados um na frente do outro. Aqui não. É uma placa única. Então é importante você lembrar disso aí, tá? Lembrando também que na metáfase é a fase na qual os cromossomos atingem o seu maior grau de espiralização. É por isso que a colchicina para a divisão aí e a hematoxilina ela cora esse material genético nessa fase, que o cromossomo está bem compactado, fácil de ver, de ser visualizado, tá bom?
Então é importante saber que na metáfase o cromossomo atinge o seu maior grau de espiralização. Legal? Então seguindo aí, ó, estamos na anáfase. Ana quer dizer movimento, né? Através do movimento. A anáfase é a fase de separação das cromátides irmãs. Então aí acontece o movimento das cromátides em direção aos polos opostos da célula. Então lembre que os cromossomos estavam assim juntinhos, cada cromátide agora se separou e cada uma vai ser o DNA da célula filha que vai resultar dessa divisão. Aumenta a distância dos polos do fuso, porque os microtúbulos meio que empurram a extremidade da célula, e aí você está vendo as cromátides irmãs se separando. O encurtamento, o que acontece? Os microtúbulos que estão com o cinetócoros presos ao cromossomo, ele encurta e acaba trazendo o cromossomo para uma extremidade. Enquanto aqueles polares dentro ainda do fuso vão empurrar o polo para o outro lado. E aí você vai ter uma foto real mostrando aí as cromátides migrando para cada polo da célula, tá bom? A telófase, telo quer dizer final, a fase final. Então na telófase, o que aconteceu aí? Os cromossomos filhos agora chegaram aos polos, os microtúbulos polares se alongam, né, empurrando as extremidades da célula. Tudo que desapareceu na prófase vai reaparecer agora na telófase. Reaparece a carioteca, vai reaparecer o nucleolo, a célula está terminando a divisão. Então está ali os cromossomos filhos, né? Vai começar a formar o anel contrátil, lembra que tem a quitina e miosina, aquelas proteínas musculares que vão dividir a célula, tá bom? Restabelecendo ali agora o envelope nuclear e aí chegando nas duas extremidades já, terminando a divisão na telófase. A citocinese, citocélula, cinese movimento, é o movimento de contração ali que vai acabar por separar as duas células, tá? Então tá ali, ó, a formação do sulco de clivagem. O que é isso, sulco de clivagem? Uma invaginação, né? Um buraco, um sulco. Você viu que a célula fez assim? Então essa depressão é um sulco. Em biologia, sulco é isso, sulco de clivagem e a divisão do citoplasma, que é a clivagem propriamente. Clivagem quer dizer dividir. Então ela se clivou e deu origem às duas células. Beleza? Estamos quase terminando. Então qual é a conclusão? Uma célula mãe haploide, nesse caso aí dessa célula que tinham 3 cromossomos, deu origem a 2 células filhas também haploides com 3 cromossomos. Tranquilo? Preciso só que você saiba a diferença entre a citocinese, né, e a mitose propriamente animal e vegetal. Nas células vegetais, ela não vai formar um anel contrátil, né? A célula vegetal não vai ter músculo, célula muscular para fazer essa contração. Então, o complexo golgiense vai secretar polissacarídeos que vai fazer uma placa celular. Então, ali você tem a pectina, que é um açúcar, que vai se juntar com os microtúbulos, né, sobrepostos, que formam o fragmoplasto. Então, a divisão, na verdade, vai fazer uma placa que divide as duas células vegetais. Então, tá aí o que acontece. Ó, você está vendo ali o complexo golgiense. Quem é que faz carboidrato na célula? O complexo golgiense. Então, ele vai sendo secretado para a região equatorial da célula, ó, o complexo de Golgi, junto com os microtúbulos, né, o fragmoplasto, formou ali a placa celular, dando origem a 2 células. Tranquilo, pessoal? Então é assim que é a citocinese vegetal. Comparando para a gente fechar, a mitose animal com a mitose vegetal. A animal é cêntrica, tem centríolo, a vegetal não tem centríolo, né? A célula animal, a célula vegetal tem tudo que animal tem, exceto os centríolos. Por isso que ela também não tem cílios nem flagelos. Logo, não vai ter o áster, né? A animal vai ter o áster, mas a mitose vegetal ela é anastral, ela não tem o áster, que é aquele aglomerado radial de microtúbulos com centríolo, não vai ter, já que ela não tem centríolo. A citocinese animal forma o anel contrátil, a vegetal vai formar a placa celular, tá? Que é a pectina com o fragmoplasto. E a citocinese animal ela é centrípeta. O que é isso? Ela vai para o centro. A vegetal é centrífuga, ela foge do centro. E com isso, nós concluímos todo o processo de mitose. Difícil? Não, é fácil.
Mas para finalizar e deixar ainda mais claro esse assunto, vamos encerrar essa aula com um videozinho breve para fixação do conteúdo. Vem comigo! Então vamos lá, pessoal, recapitulando. Aí você está vendo o nucleolo, o núcleo, o citoplasma e a parede celular. Se tem parede celular, trata-se de uma célula vegetal. Ó, desapareceu a carioteca, desapareceu o nucleolo, estamos na prófase. Aí estão os cromossomos. Quantos cromossomos? 4. Já passamos aí da intéfase, ó, formando aí os microtúbulos com cinetócoros. Aí você está vendo também os microtúbulos polares, que são aqueles restantes dentro do fuso. A célula agora está na metáfase e agora na anáfase aconteceu a separação das cromátides irmãs. Os microtúbulos polares se alongam, ó, afastando os polos da célula. Agora aí o complexo golgiense vai formar a placa celular, mas antes na telófase reaparece tudo, né? Reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo, aí a formação da placa celular e finalmente temos a citocinese com as 2 células filhas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fica com a gente que ainda tem muito mais biologia no projeto Ingressar. Valeu!